E, Maurão, já começo perguntando para você. A gente teve a polêmica aí, né, do auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, desabafando contra a arbitragem, chegou a dizer que não querem que o Palmeiras seja bicampeão de forma consecutiva. A gente vai entrar nesse assunto, mas antes do jogo, Mauro, o Abel acertou em poupar os titulares, foi criticado por isso, sobre poupar os titulares no jogo contra o Atlético Paranaense, mas vale a gente lembrar que tem São Paulo pela frente pela Copa do Brasil no Morumbi nessa semana e tem também a situação do Palmeiras enfrentando o Flamengo, que eu disse ontem no Canelada, não sei se estou exagerando, que é o maior rival do Palmeiras hoje. Eu acho o Palmeiras hoje o maior rival do Flamengo e o Flamengo hoje o maior rival do Palmeiras, porque são os times que disputam tudo que é título. O Palmeiras tem esses dois jogos pela frente. É explicável? É justificável ter poupado contra o Atlético Paranaense lá, que é um jogo dificílimo, Mauro? Eu acho que a escalação de ontem derrubou todas as suas teses que se defendeu durante muito tempo. Mas de que Palmeiras não poupa, Abel não poupa, joga com o mesmo time, continua a mesma maravilha, ganha de todo mundo e tal. Acho que eu falei. Ficou claro o seguinte, os rapazes tiveram até um bom desempenho. O Palmeiras chegou a fazer 2-0, de fato poderia ter sido expulso o Zé Ivaldo. Ainda assim, o Ender que fez um gol depois de perder o pênalti, que ele bateu muito mal, por sinal, né? Ele foi displicente na cobrança, merece uma boa conversa o menino, porque não se bate um pênalti daquela maneira. É um jogador como ele, né? Um jogador com tantos holofotes ainda começando, né? Não, é com 16 anos também. Menos, né? Ele perdeu, ele atrasou a bola para o goleiro. Foi um pênalti muito mal batido. E eu acho que isso não cabe para... Eu acho assim, pênalti batido dessa maneira, eu acho um absurdo. Eu acho que o pênalti você bate com convicção, força, escolhe onde vai, no meio do gol, no canto, onde for. Mesmo se quiser deslocar o goleiro, né? Bater. A não ser que você tenha uma capacidade muito grande de fazer uma cobrança desse tipo, né? Como faz lá o Henrique Dourado, para citar um jogador que talvez seja o melhor cobrador de pênalti do planeta Terra, né? Ele tem esse talento. Talvez seja o único grande talento dele como atleta de futebol, um jogador só razoável. Mas, enfim... Mas acho que o Palmeiras sente depois no decorrer do jogo, né? Ainda tenta colocar alguns titulares e isso acaba custando um pouco caro. Cede um empate. O Atlético é um time que costuma reagir dentro de casa com frequência, virar jogos, virou para cima do Flamengo, virou para cima do Botafogo da Copa do Brasil, está perdendo 2-0. Então todo cuidado ali é pouco. E deixou escapar uma vitória que seria muito importante, até porque o time teve 3 derrotas recentes, 2 seguidas no Brasileiro, não vence há 3 jogos na Série A, tem a derrota para o Fortaleza também. Agora, tudo isso ficou meio que em segundo plano depois das declarações do auxiliar técnico do Palmeiras, que geraram até uma nota da CBF hoje muito forte, fugindo até do padrão da CBF, que é meio de política nessas coisas, foi incisiva. A gente pode ver a nota daqui a pouco, a nota muito contundente, porque o que ele fala realmente é algo muito sério. Ele coloca a lisura do campeonato em discussão. E eu acho que não respeita o líder, que é o Botafogo. As palavras dele não são de respeito aos times que estão à frente do Palmeiras, como se o Palmeiras não vence, então está tudo errado. E não vimos essas reações, por exemplo, quando houve a expulsão do jogador do Goiás, muito polêmica naquele jogo lá em Goiânia, esqueci o nome do zagueiro agora, Halter, isso mesmo, no absurdo pênalti marcado contra o Fortaleza no começo do jogo da Copa do Brasil, que ali encaminhou a eliminação do Fortaleza, foi logo no começo do jogo, logo no começo. E o Fortaleza ganha o jogo de volta, mas tomou uma derrota por mais de um gol e acabou não sendo bastante. O gol e impedimento na Supercopa, o último gol do Palmeiras tem impedimento. Alguns podem achar que não, mas no mínimo uma discussão e não houve nenhuma reação. Então, por que isso? E assim, de novo, essa situação em que os profissionais que vêm de fora, que são muito bem-vindos, reagem fazendo comentários que vão além do futebol, como se fossem filósofos, sociólogos, pessoas capacitadas para falar sobre o Brasil no todo. É uma coisa que eu não consigo entender por que disso. Por quê? Por que tem que fazer esses comentários todos? Qual a capacidade que o cara tem para fazer esse tipo de comentário? Sabe? E outra coisa, o Rodrigo Matos escreve muito bem hoje no UOL e dá exemplos no seu blog de casos na Europa, né, porque ele cita muito a Europa como referência, né? Na Europa, por muito menos, os profissionais são punidos. Por muito menos do que foi dito pelo auxiliar técnico do Palmeiras. E joga automaticamente uma pressão em cima dos árbitros dos próximos jogos. São justamente esses. O São Paulo, com toda aquela reclamação do ano passado da Copa do Brasil, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras. E já vai ter polêmica agora nesse jogo. E depois do Flamengo. Então, assim, por que isso? Realmente é algo que, sabe, você fica... Acho que assim, ficam falando por um séquito de seguidores. É como se fosse uma seita aquilo ali. E vão seguindo, né? Vão seguindo aquilo ali, realmente, e vão ficar discutindo. O mundo está contra nós. Daqui a pouquinho vão achar que o planeta Terra não está contra ninguém. Os árbitros são ruins, eles erram para todos os lados. Ontem havia motivo, sim, para uma reclamação veemente contra a arbitragem, mas ela extrapola. Ela extrapola e tira a razão até do Palmeiras, em parte,
Porque vai tão longe que mais está se falando hoje das declarações do auxiliar técnico do que do erro da arbitragem, que de fato tinha que ter expulsado o Zé Rivaldo. E eu vou lembrar um fato de 2018, na Copa do Mundo, no jogo entre Portugal e Irã. Por acaso, Portugal, é coincidência, o principal jogador de Portugal é o Cristiano Ronaldo. Ele dá uma cotovelada no iraniano e não é expulso, leva cartão amarelo. E nem por isso, eu não me lembro, se eu estiver errado, me corrijam. Se alguém lá em Portugal, ou no Irã, ou sei lá onde, ou no Turcomenistão, colocou em dúvida a lisura da Copa do Mundo. Houve um erro de arbitragem numa Copa do Mundo. Talvez pelo fato do Cristiano ser um jogador muito grande, né? O cara estava muito paraguaio até na época, tenha ficado com medo de expulsar. E ontem, eu acho, não justificando, que eu acho que não é uma justificativa, só tentando pensar por que não foi expulso, talvez pelo fato de ter sido no começo do jogo. O árbitro dá uma pipocada, porque você muda muito o rumo do jogo. E ele optou por não expulsar. Mas, de fato, havia razão, acho que o Palmeiras teria toda a razão de reclamar, mas quando ele mistura os assuntos, quando ele fala da credibilidade do campeonato, quando ele começa a falar que o futebol brasileiro não tem repercussão lá fora por conta de certas coisas. As coisas acontecem lá também. Erros de arbitragem acontecem no mundo inteiro, gente. Aqui nós temos árbitros muito ruins. Eles falham muito, mas uma coisa não tem muita relação com a outra. E a ponto da CBF reagir com nota, com ênfase, a CBF que geralmente nessa atura política, né, falando, tem xenofobia e tudo. Você pode ver a nota aí daqui a pouco. Aí. A nota é bem contundente e vejamos como vai ser. E diz, inclusive, que vai encaminhar para o STJD, né? Mas, enfim, e tem ali tem o Felipão também, né? O Felipão reclamando, um jogo que o Atlético abre 2-0 no América, toma um empate. Reclamou, né? O Hulk reclamar é uma rotina, ele reclama quando ganha, quando perde, sempre reclama. O jogador que mais reclama no futebol brasileiro, talvez no futebol sul-americano ou mundial. E o Felipão depois coloca também que, com palavras acho que muito inadequadas, que ficam insinuando coisas, mas sem provas. Sabe? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É péssimo isso. E, Mauro, eu não sei, eu vou até passar pro Piperno depois, pra toda a mesa, porque eu não sei se até o Anderson Barros percebeu que ia dar ruim ou se foi algo planejado. Porque o Anderson Barros, ele interrompeu a coletiva do João Martins, foram 5 minutos. Durou 5 minutos a coletiva do João Martins, aí o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, ele apareceu na sala de imprensa e mandou encerrar a conversa, a primeira resposta do auxiliar, com o argumento de que seria uma decisão da diretoria palmeirense. Ou seja, podem ter percebido, ele está passando dos limites. Vai lá, interrompe, porque a declaração é muito forte. A gente vai mostrar agora a declaração do João Martins e depois a gente vai ler a nota da CBF, né? Que o Mauro citou aqui, a CBF fazendo uma nota em reação a essa declaração do auxiliar técnico do Palmeiras. Agora, sobre a cotovelada, expulsão unânime. Não tem como não expulsar o Zé Rivaldo naquele lance. Foi um escândalo da arbitragem. Um absurdo. Só que aí, né, o João Martins falou muito e gerou essa repercussão. Vamos ver aí. Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passa a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos, e depois vem justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões e este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar, para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol, e dá amarelo ao Garcia injustificavelmente, depois de um penalti muito bem marcado, que ele não viu,
não sei, deve estar cansado. Notou-se o jogo, a falta de preparação física. Um penalti muito bem marcado, amarelo muito bem dado, mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece. E é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. E não é por falta de qualidade dos jogadores, é por falta de transparência neste futebol. E escusam de mandar areias para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras, que é para isso que nos pagam. Olha aí, ó, ele fala que vão continuar, que não importa as expulsões, mas o mais impactante está no começo, que é quando ele diz que o futebol brasileiro vende essa imagem de ser o mais competitivo, porque muitos ganham, e que muitos ganham, mas porque não deixam os melhores sempre vencerem. Não interessa ao sistema que o Palmeiras seja campeão em 2 anos consecutivos. Eu vou ler aqui a nota da CBF, tá? Para depois a gente entrar no debate, porque a CBF respondeu. CBF que eu deixo claro que eu nunca respeitei e nem respeito, tá? Também não acho a CBF o pilar da moralidade, também sei que o Mauro não é um grande admirador, não estou reagindo ao que ele disse, mas a CBF reagir também indignada, eu sinto falta dessa indignação diante dos erros absurdos da arbitragem também. Que a CBF fica indignada quando é criticada, mas não fica indignada com os erros bizarros que acontecem no futebol brasileiro. Mas, lendo aqui o comunicado da CBF, ela diz: a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, lamenta profundamente o que se viu ontem por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para entrevista coletiva pós-jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais de arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando, inclusive, desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando consecutivamente. O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão tanto critica, não corresponde à realidade, na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. A atual gestão da arbitragem da CBF nunca, em nenhum momento, esteve tão transparente e se expôs tanto, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais equívocos. Somos o único país do mundo a oferecer avanços tecnológicos nos estádios, com os telões mostrando os lances da partida em tempo real. Inclusive, o lance em questão, alvo de reclamação, foi acompanhado por todo o estádio, por jogadores e torcedores. A CBF, através de sua comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos que normalmente ocorrem durante as partidas. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Nessa segunda-feira, por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro. E também hoje à tarde e pelos próximos 15 dias, as árbitras vão passar por cursos, treinamentos e aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos e com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços esses que somos pioneiros no mundo. Equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. São parte do processo do mecanismo do futebol, que não é feito por máquinas. Portanto, nada justifica o que se viu ontem e que foi amplamente divulgado pela imprensa em todo o mundo. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD, para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Esse é o desabafo da CBF. Eu vou dar aqui uma opinião rápida para passar para o Piperno, depois aí o Bruninho, o Zé Manuel. A situação é a seguinte: o auxiliar técnico exagerou. Exagerou muito quando ele diz, não querem que seja bicampeão. Agora, se exagera também, você perde a cabeça também quando você é prejudicado. Quando você é prejudicado de uma forma bizarra, como aconteceu nesse jogo,
porque o Zé Ivaldo dá uma cotovelada descarada na cara do Hendrick e não foi expulso. Então, é o que eu falo. Eu quero ver essas notinhas da CBF também, como eu li aqui, quando a gente vê os absurdos da arbitragem, porque foi um absurdo realmente que o João Martins falou. Agora, tem muito absurdo de arbitragem no futebol brasileiro. E ele vem me falar que está investindo, que está evoluindo. A arbitragem no Brasil, ela só regride, ela só piora. A arbitragem no Brasil, comandada pela senhora CBF, ela só piora para todos os clubes, e não é só para o Palmeiras, não. Para todos os clubes. E o pior, piora com o VAR. Árbitro que não sabe ver imagem e falar o que aconteceu, aí você gera todos os tipos de suspeita, de questionamentos, porque a pessoa está vendo o vídeo e não fala nada. Então, também tem esse negócio, a CBF não é santa, a CBF está longe de ser santa, e essa notinha aqui, tudo bem, é uma defesa diante de um absurdo, mas a CBF tem que ser questionada também. É um erro escandaloso de arbitragem atrás do outro, ficam vendendo aqui essa lorota. Ai, tem curso, estamos fazendo mais cursos, não profissionalizam a arbitragem, não fazem o que deve ser feito, que aí sim o árbitro vai poder ser cobrado, e aí também... Claro, muitas vezes as pessoas vão perder a cabeça. E quando perde a cabeça, você fala besteira. Eu tenho certeza que o João Martins está arrependido do que ele falou, mas o cara estava com sangue quente. Você apoia, pilhado? Não. Mas também acho que a CBF, para dar de santinha, falar tudo que está falando também, aí já tá de palhaçada. Mas a gente tem que ler aqui a resposta do Palmeiras, a resposta oficial do Palmeiras à nota da CBF. E aí vamos aqui dar palavra para o clube. Diante da agressiva nota oficial divulgada nessa segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras propõe alguns questionamentos, sempre no sentido de defender os direitos do clube e contribuir com a melhora do produto futebol. Vamos lá, os questionamentos, hein? Por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outra equipe da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins, que deve ser o Atlético Mineiro? Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF se a própria entidade, como é de conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Aí, próximo questionamento. Qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros? Mais um questionamento. Se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto assim em tecnologia, por que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha do gol, como aconteceu no recente duelo entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileiro? Mais um questionamento. Por que o atleta Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense, não foi expulso ontem, após acertar uma cotovelada na nuca do atacante Hendrick em lance revisado pelo VAR? E seguem, são vários, hein? Por que no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pela Copa do Brasil do ano passado, o VAR não traçou a linha de impedimento no lance que originou o gol do nosso adversário e que nos custou a eliminação? Por que a imagem da revisão dessa jogada sumiu? Por que a comissão de arbitragem da CBF, presidida por Wilson Seneme, nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo erro grave cometido pelo VAR na Copa do Brasil do ano passado? Por que o Palmeiras, na rodada seguinte, após a mais recente data FIFA, não pôde contar com nenhum dos seus 3 atletas convocados para a seleção brasileira? A Sociedade Esportiva Palmeiras, ao longo dos anos, sempre se preocupou em construir uma relação de saudável parceria com a Confederação Brasileira de Futebol. Há cerca de 3 semanas, a presidente Leila Pereira esteve na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para conversar com Wilson Seneme, de quem ouviu a promessa de melhorias imediatas na arbitragem. Na semana seguinte, o vice-presidente da comissão de arbitragem, Emerson Carvalho, e o gerente técnico do VAR, Péricles Bassols,
chegaram a realizar uma palestra para os profissionais do clube na academia de futebol, também com a presença da presidente Leila. Contudo, diante da nota oficial divulgada pela CBF e dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, entendemos ser este o momento oportuno de demonstrar em público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia. Confiamos na independência do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, evocado pela CBF, e temos convicção de que o órgão dará ao auxiliar João Martins o tratamento equilibrado que lhe compete. Mauro César Pereira, são vários questionamentos, são 8 questionamentos. Você chamaria atenção para alguns e qual o motivo? Nenhum. A CBF agora que responda, né? Eles que se entendam. Eu já falei o que eu acho. Eu já falei o que eu acho disso tudo. Mas eu acho que agora a CBF que se entenda com o Palmeiras. Piperno. Só acho que você minimizou muito o que foi falado ontem. Eu acho que não dá para usar a CBF como álibi para o que ele falou. O que ele falou foi muito grave. Não, minimizei não. É que eu sempre minha opinião. Minha opinião é essa. Eu sei, Mauro. Eu acho que quando você... Deixa eu falar. A CBF tem culpa também. Aí a CBF tem outras responsabilidades. Os erros da CBF não justificam as palavras que ele utilizou. Ele falou como se existisse uma força maior contra, como o Felipão também. Isso, e eles questionam isso. Então, assim, acho que esse é o ponto. Alguém chega e fala que tem alguma força estranha, então mostra que força estranha é essa. Esse é o ponto. A reclamação de arbitragem é uma coisa. Os erros dos árbitros, a incompetência da comissão de arbitragem da CBF, tudo isso a gente sabe. Agora, o fato da CBF ser incompetente nisso ou naquilo, dela querer contratar um técnico estrangeiro, isso não tem nada a ver com o que foi falado pelos dois profissionais, o auxiliar do Palmeiras e o técnico do Atlético Mineiro. Eles colocaram em discussão publicamente a lisura do campeonato. Quando você fala que existe... Como é que ele falou? O sistema. Parece coisa interessa ao sistema. Parece coisa de filme lá Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que sistema? Que sistema é esse? Esse é o ponto. Eu acho que isso é que gera essa reação da CBF. A CBF, com todos os seus defeitos, não poderia ficar calada diante disso. Seria uma omissão muito grande. Eu acho que são assuntos distintos. E você acha que eles têm razão em cobrar também da CBF e reagir ao Filipão? O Palmeiras está fazendo o que ele já esperava, emitiu uma nota. Não sei se internamente eles vão concordar com o seu profissional ou se vão conversar com ele e falar... Aqui sim, aqui não. Vocês mesmos já ressaltaram aqui que o próprio Anderson Barros meio que acelerou o processo porque talvez tenha achado um pouco pesado. Então, esse ato já deixa uma dúvida no ar. Mas aí é uma questão interna do clube, enfim, que a gente dificilmente vai ficar sabendo. Eu só acho que os erros da CBF não podem servir de cortina de fumaça porque foi falado. Foi falado, é muito grave. É muito grave. Eu estou achando até curioso como outros clubes estão quietos. Botafogo, por exemplo. Botafogo não foi respeitado. O Botafogo é o líder do campeonato, com uma vantagem de 10 pontos sobre o Palmeiras, 7 sobre o Grêmio, 8 sobre o Flamengo. O Botafogo venceu o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, o Atlético, o Palmeiras em casa, que eu não perdi em casa há um tempão. Então, o Botafogo não merece ser líder, o sistema. Que sistema seria esse? E o Palmeiras hoje está atrás do Botafogo, do Grêmio, do Flamengo e ao lado do Red Bull Bragantino. Então tem outras equipes, inclusive entre ele e a ponta da tabela. O Palmeiras não vive um bom momento, normal, isso acontece, o time é muito bom, o trabalho é ótimo, vão se recuperar, acho que sim. Se investirem no campeonato, vão brigar pelo título com toda a certeza. Mas o que foi falado foi um negócio muito grave. Saiu do padrão da reclamação de arbitragem. Foi além. E isso, evidentemente, é uma discussão muito séria. Como eu repito, como escreveu lá no blog dele no UOL, o Rodrigo Matos. Na Europa... já que se usa muito a Europa como referência, na Europa, palavras mais suaves até geram punição. Então, a CBF não tinha como ficar calada. E o fato da CBF fazer bobagem, acho que não vem ao caso. É outra discussão. Então, a CBF faz bobagem, então tudo que foi dito está tudo bem. Então, não pode, ela tem que se manifestar. Como tem que melhorar também a arbitragem, lógico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dela errar aqui não significa que outros erros ou equívocos ou palavras muito fortes possam ser aceitas assim. Porque o que fica aparecendo... Assim, como é que vai ser o árbitro do jogo de quarta-feira? Porque eles citaram o jogo contra o São Paulo no ano passado. Como é que trabalha esse árbitro? Como é que trabalha esse árbitro? E no sábado contra o Flamengo? E na outra quarta, que são esses outros 2 jogos, são no Allianz Parque. Como é que vai esse árbitro? O tamanho da pressão em cima do cara. Entendeu? Esse é o ponto. E os jogos aqui em São Paulo são de torcida única. Né? São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Isso é muito ruim, pô. Isso não pode passar assim, não, tudo bem, falou. Não, tem que ter uma discussão em cima disso.
Acho que ela é, de fato, relevante. E repito, os erros da CBF são os erros da CBF. Vamos discutir em outro momento. E não vamos perdoar. Vamos apontar, vamos criticar, vamos questionar. Mas ela não podia ficar de braços cruzados diante disso. Por isso essa reação, acho que um pouco mais incisiva, que acho que também um dia a CBF tem que fazer as coisas direito, né? Reagir diante de coisas que não são corretas, melhorar a arbitragem, né? Senão a gente vai conviver a vida inteira com a CBF só errando. A gente cobra o quê? Que ela tenha uma atitude melhor. Eu acho que ela não podia ficar calada. E o Palmeiras respondeu, eu acho que é o normal. É o normal. Mesmo que internamente, eu digo isso com base na ação do Anderson, né? Do Anderson Barros. Mesmo que internamente exista até alguma discussão, foi demais, não foi, não sei. Eles não vão falar isso. A reação acho que é natural. E aí ela enumera essa nota, uma série de coisas, me parece já num contexto que embute aí os jogos também, né? Inclusive, o árbitro vai ler isso aí. Citou o São Paulo. Exato. Citou o confronto contra o São Paulo no ano Mas passado. não citou o jogo do Fortaleza desse ano. Né? Interessante. Agora, no mínimo, força a CBF a escolher, e não é coisa fácil, o melhor árbitro do Brasil do momento para esse jogo. Virou um jogo diferente. Virou um jogo com uma pressão enorme em cima da arbitragem, né? Por causa do que aconteceu e as declarações, né? Reclamação de arbitragem seria normal do Palmeiras, incisivas, inclusive. São Paulo e Palmeiras vai ser o Braulio da Silva Machado. O erro... já não dá mais para mexer. E ó, tem essa situação. O fato de terem citado o jogo contra o São Paulo já pode sim ser uma estratégia para pressionar o árbitro do jogo contra o São Paulo. Porque citaram tudo. Teve o equívoco do VAR. É porque a CBF não pediu desculpa. O Wilson Seneme não pediu desculpa pelo erro grave no jogo contra o São Paulo. E tendo esse primeiro jogo contra o São Paulo já nessa semana, foi o que o Mauro falou. Já joga uma pressão gigante pra cima do árbitro do primeiro jogo, quarta-feira agora, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. É o primeiro jogo do mata-mata aí da Copa do Brasil, das quartas de final da Copa do Brasil, entre os dois clubes, sendo que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo no ano passado com esse erro da arbitragem.